Coração ou mente? Qual caminho seguir? Eu trabalho com constelação familiar desde 2012 e eu tenho uma busca por autoconhecimento, em especial nesse período da quarentena, nas sessões individuais online que eu fiz, que eu atendi. O tema da tristeza tem sido um tema recorrente, um tema bem frequente nas constelações. Então, o olhar para as emoções é muito importante. Assim, olhar para as emoções não é uma coisa, vamos dizer, por mais que a gente sinta, por exemplo, tristeza, não quer dizer que a gente lide bem com ela. Sentir tristeza não é o mesmo que aceitar a tristeza. No final dessa live, a gente vai fazer um exercício que tem a ver, vão ser dois exercícios. Eu vou propor dois exercícios. Um exercício é o acolhimento. Olá, Samineixo. Olá, Luísa, bem-vinda. Um exercício é sobre acolher as emoções, acolher, por exemplo, a tristeza. Tristeza, raiva e medo são três emoções básicas. Quando você muda a relação com tristeza, raiva e medo, você, vamos dizer, tem uma facilidade maior em relação a tudo na sua vida. Só para quem acabou de chegar, esses 5 minutos iniciais eu estou fazendo uma apresentação de maneira geral. Então é a introdução. E daqui a 5 minutos, ou seja, quando der 5 minutos, daqui a mais 2 minutos e meio, aí eu entro propriamente no tema. Então essa abertura é para já falar sobre o assunto e contextualizar com a constelação familiar. Constelação familiar é sobre as ordens do amor. Ou seja, constelação familiar é sobre trazer para os relacionamentos o equilíbrio entre dar e receber, incluir as pessoas. Olá, Viviane. Olá, WFC Executivo, bem-vindos. Então, constelação familiar é sobre acolher as emoções, que é o pertencimento. Pertencimento ou vínculo significa todos têm direito igual de pertencer. Todos ter direito igual de pertencer significa aceitação, sem julgamento. O que faz alguém ser excluído? O julgamento. O julgamento de que a pessoa não é digna ou merecedora de fazer parte. Mas para o amor do espírito, o amor da alma, todos têm direito igual de pertencer. E por mais que a gente negue isso, ou alguém negue isso, o sentimento continua conectado. E daí vêm as doenças, ou os destinos difíceis, os acidentes, que é uma ligação inconsciente com alguém excluído. Então, o que é a constelação? É trazer as ordens do amor para as relações. É se sintonizar com o dar e receber em equilíbrio nas relações. Então é importante ter equilíbrio entre dar e receber na relação de casal e demais relações, exceto na relação com os pais, onde o dar e receber não tem equilíbrio. Os pais dão, os filhos recebem. Essa é a forma do dar e receber na relação entre pais e filhos. Quando isso é observado, existe bem-estar. Quando se ignora isso, existe mal-estar. E é comum que ou os pais se colocam como filhos dos filhos querendo receber, ou os filhos se colocam como pais dos pais querendo cuidar deles. Aí gera mal-estar. Pertencimento ou vínculo é sobre incluir as pessoas. Olá, Jaque, bem-vinda. E hierarquia ou precedência é sobre reconhecer quem veio antes. Olá, Carla, bem-vinda. Então, se alguém tiver qualquer pergunta, fica à vontade para comentar ou perguntar. Olá, Maurício, bem-vindo. Qualquer pergunta ou dúvida é sempre bem-vinda, isso enriquece a live. Eu vou fazer perguntas também, e aí pode comentar ou responder. Então, eu vou fazer uma pergunta. Para você é mais fácil seguir a mente, ou é mais fácil seguir o coração, ou é mais fácil combinar os dois? Como é para você? Se alguém quiser e puder comentar, me fala. Como você lida com os desígnios do coração e as preocupações da mente? Eu vou falar sobre essa relação, então já estou começando a live agora, vamos dizer. Estou entrando no assunto da live agora. Até esse momento eu fiz uma introdução
E aí a questão agora é como você lida com o que vem do coração e o que vem à mente. A Kenia Leão, seguir a mente. A mente predomina, seria isso? A mente fala mais alto? E aí a tendência é seguir mais a mente. Porque a mente traz segurança? Seria isso, Kenia? Se puder comentar. Então, existe uma tendência a seguir a mente. Por quê? Por uma influência social. Vou falar mais sobre isso. A Mari escreveu, tentaria unir os dois, mente e coração. Eu concordo também, Mariane. O caminho que eu busco seguir é ouvir mais meu coração. A mente, eu já ouço ela o tempo todo. Até a minha sugestão é, a mente, a gente já ouve muito. Então, se a gente trabalhar para ouvir o coração, fica melhor. Entre, entre mente e coração, a gente já ouve muito a mente. Então, se a gente se abre para ouvir o coração, é ele que está em desvantagem. A mente é muito mais, vamos dizer, a mente fala mais alto, o coração fala baixinho. Então, é muito mais fácil ouvir a mente. Para ouvir o coração, a gente precisa aquietar a mente. Isso é bem importante. Entendi. A Kenia falou sobre seguir a mente. Legal. A Mastertiz ideal é equilibrar os dois, sim. Sim. E uma coisa chave, para ouvir o coração, a gente precisa aquietar a mente. Por quê? O coração fala baixinho, a mente grita. Nem sempre quem reclama mais precisa de mais atenção. A mente chama muito mais a nossa atenção. Ela está o tempo todo mostrando pensamentos para a gente. E aí existe uma tendência a confundir o pensamento com a gente, no sentido de eu estou pensando. Mas a gente escolhe o pensamento? Talvez a gente escolha parte do pensamento. Né? A gente escolhe se engajar num pensamento. Mas tem pensamentos, quando são envolvidos em emoção, tipo de raiva ou de medo, que tomam conta da gente. Então, perceber os pensamentos e escolher eles melhor facilita bastante a relação, vamos dizer, entre coração e mente. Então, e aí tem uma questão chave. Isso é simples e importante. E nem sempre é claro. Existe uma relação entre coração e mente que é assim: quando a gente se guia pelo coração, a gente confia mais. Quando a gente se guia pela mente, a gente busca controlar mais. Então, você se percebe uma pessoa que confia mais ou que controla mais? Confiar significa aceitar as coisas como elas são. Não quer dizer se submeter, ao contrário. Com a confiança você faz mudanças, escolhe o seu caminho. O caminho da confiança é o caminho do coração. O caminho do controle é o caminho da mente. Daí, a questão é como se posicionar no sentido de incluir mais o coração, porque o caminho do controle é um caminho já conhecido, né? E aí tem algo por trás disso. O que dá reforço, o que reforça, o que ajuda a mente a ser a que manda? O que empodera a mente? O medo. Faz sentido que quando a gente se guia pela mente, a gente está fazendo isso buscando a segurança? Por exemplo, seguir o caminho do coração não é seguro, porque se eu fizer um trabalho que eu gosto, não necessariamente eu vou ser bem remunerado. Essa é uma preocupação frequente. Mas fazer um trabalho que remunera bem, mas que não se gosta, a tendência é não ver sentido em fazer algo que não se gosta. Então, vamos dizer, enquanto a mente busca segurança, o coração busca satisfação, busca realização. E aí é importante olhar para isso. A mente sempre vai recorrer à segurança, porque o medo é como se a mente fosse um instrumento de prevenção de problemas, ou seja, o medo é um combustível para a mente. Uma pessoa com medo pensa muito mais o tempo todo para prevenir todos os problemas.
A pior, vamos dizer, o ruim de ficar pensando em problemas é que a gente acaba atraindo eles. Quando a gente foca a atenção em problemas, a gente tende a ver mais problemas, que é o diferente da confiança. Quem confia não está tão preocupado em ficar identificando problemas, porque lida com o problema conforme surge. Ou se é o caso de planejar, ou seja, pensar antecipadamente, isso é feito como uma tarefa do dia e não como uma preocupação constante. Então, o caminho da mente é o caminho do controlar para evitar aquilo que o medo está indicando que é importante cuidar. Quando eu falo sobre o medo, eu não estou dizendo que o medo é ruim, porque o medo preserva a vida. Então, a minha colocação é uma colocação de aceitação e inclusão de tudo, de todas as emoções. Pensar no medo significa entender que é uma parte legítima, o medo preserva a vida, e que a questão principal do medo é que ele está indicando o quanto você está conectado com as suas emoções. Quanto mais próximo se está do coração, menos medo e mais confiança. Quanto mais se distancia das emoções, mais medo, ou seja, mais se busca controlar, e daí se recorre à mente, e menos se confia. Então, entre mente e coração, é importante olhar mais para o coração, no sentido de, ao perceber que o caminho está sendo controlar mais, para que tudo dê certo, para daí ficar bem, é interessante se abrir para o que o meu coração fala, o que o coração pede, porque a mente já fala mais alto. Tipo, a gente já ouve a mente, não tem como não ouvir a mente. De alguma forma, a gente foi condicionado a sobrevalorizar a mente. De maneira geral, claro, né? Eu não estou dizendo que isso é uma verdade para todo mundo, mas existe uma tendência a... Não, a frase é de René Descartes, não estou seguro, é o penso, logo existo. E o sentir está onde? Né? Eu acho que é do René Descartes, né? Se eu penso, logo existo, se eu não estiver me confundindo. Faz tempo que eu vi. Mas então, ou seja, o pensamento define a existência, será? Ou a consciência define a existência? Mas eu acho que é cogito logo... bom, deixa pra lá. Falando... outra coisa importante. Então, é importante ter essa clareza que coração tem a ver com a confiança. Ou seja, quando você faz o que você gosta, quanto mais você está a favor dos seus sentimentos, mais você desenvolve confiança. Tem uma forma de você desenvolver confiança, que é falar do que você sente. Quer ver uma questão muito frequente? Existe uma dificuldade recorrente, frequente, de não posso falar o que eu sinto, porque senão vou magoar outra pessoa. Ou seja, é comum cuidar muito mais do sentimento do outro do que do próprio sentimento. O efeito negativo disso é que quando você está cuidando do outro, é comum que você não cuide de você. Por que não fazer os dois? E por que não cuidar de você para melhor cuidar do outro? Daí onde eu quero chegar com essa questão. Boa noite, Agnete, bem-vinda. O que eu quero trazer então é, ao você expressar o que você sente, alguém falou algo que te incomodou. É importante expressar isso. Mesmo que você ache que não foi nada, é uma bobagem, porque qualquer situação mal resolvida, qualquer situação que não foi expressa, continua na relação. Faz sentido? Se alguém quiser comentar, faz sentido isso que eu falei? Que quando você está qualquer relação que seja, relação em família, relacionamento íntimo, trabalho, quando algo numa relação, independente qual seja, ficou mal resolvida, mal esclarecida, isso continua na relação. Vira um peso na relação. E se isso vai acumulando ao longo do tempo, isso mata a relação. Faz sentido? Legal, Camila. Obrigado por comentar. Então, daí como que previne isso? Ouvindo o coração. O receio de expressar é achar que a outra pessoa vai receber mal.
Legal, Márcia. E olha, Cida, obrigado por comentar, legal. E então, aí a questão é, quando você expressa, é porque tem uma questão muito importante. O receio de outra pessoa receber mal o que você falou é o receio de causar um problema maior. Só que não é o que acontece. Quando você se sente mal por algo que a pessoa falou ou fez, se você expressa, muda como você se sente na hora. E toda vez que você expressa algo que ficou mal resolvido, você se coloca do lado do coração. A mente quer segurança. Então a mente escolhe não falar o incômodo, porque ela quer segurança de manter a relação. Só que esse não expressar para não prejudicar a relação, prejudica a relação. Essa é a contradição da mente. Para resolver um problema, ela cria outro. Então, a questão é expressar o que sente. Então, existe um incômodo, você expressa o incômodo. Ao falar do incômodo, ele passa. Por quê? Porque você se coloca do lado do coração. Mas aí tá, tudo bem. Tem um ponto-chave. Também não é só falar do incômodo. Porque se você fala do incômodo acusando a outra pessoa, se você acusa, eu tô com raiva porque você falou isso. Se a comunicação é violenta, eu gosto de CNV, de comunicação não violenta, e eu estudo. Eu participo de um grupo uma vez por mês. E é um tema muito importante, vamos dizer. Então, eu incluo na constelação, porque tem tudo a ver. Constelação familiar é sobre aceitação. Comunicação não violenta é sobre aceitação, é sobre ouvir o sentimento e as necessidades. Para mim, tem tudo a ver. E então expressar o que te incomoda numa relação é sobre ficar do lado do coração. Daí, como a mente pode participar ajudando, expressando de uma forma onde você não está culpando a outra pessoa. Porque ao culpar a outra pessoa pelo seu incômodo, você coloca a pessoa na defensiva e não melhora a relação. O objetivo é expressar o que você sente porque você sente e não para mudar o comportamento da outra pessoa. Isso é muito importante. Só o fato de você expressar o que você sente já muda o que você sente. E não depende da outra pessoa concordar ou mudar. Porque o expressar a emoção não é sobre mudar o outro. Eu vou falar que eu fiquei com raiva porque, sei lá, meu pai me falou algo que eu não gostei. Achei que ele estava entrando num assunto que não dizia respeito a ele. E se eu falo dessa forma, se eu falo de uma forma ofensiva, a tendência é virar uma discussão, como a Agnete falou, e ficar pior. Mas a questão principal é, eu expresso o meu incômodo. Não depende se ele vai parar de fazer ou se ele vai pedir desculpa, ou não importa a reação. O importante é, eu fico do lado do meu coração. Isso que eu estou falando não é fácil, para mim é um aprendizado. Eu estou praticando isso. Eu estou expressando mais o meu incômodo, mas é um desafio, porque a tendência é ficar muito no pensamento e querer resolver. Falam de mim, né? Eu percebo em mim uma tendência de querer, no meu pensamento, resolver a dificuldade. De dizer para mim, não foi tão sério assim, foi só uma fala, é assim mesmo. Só que aí eu fico com um incômodo e vou me distanciando da pessoa. A Van Marques, verdade, tenho expressado na escrita e tem me feito muito bem. Isso é importante, Van, que você falou. Às vezes não dá para expressar para a pessoa. Às vezes a pessoa não vai receber bem. Ou você ainda não se sente segura o bastante para expressar um incômodo. Daí você pode imaginar a pessoa e expressar para a sua imagem em relação a ela. Isso a gente faz na constelação familiar, pelo menos eu uso isso. De perguntar para a pessoa que tem uma dificuldade, vai ficar salva, vai ficar no GTV. Eu tenho salvado as lives lá. E então, expressar o que você sente permite aliviar o incômodo. E não precisa, de novo, não precisa ser direto para a pessoa, porque às vezes a pessoa não está pronta para ouvir algo sincero. Falar de forma sincera para algumas pessoas é muito difícil, ouvir. Então, vamos dizer, é bem útil você expressar, você imaginar a pessoa e falar o que você gostaria de dizer para ela.
E aí a Agnete escreveu, a pessoa está com problema, vou deixar passar. Então, esse pensamento de deixar passar, você deixou passar para a pessoa, mas em você, Agnete, acaba continuando o mal entendido. A questão principal é, quando você falar um incômodo, você não está falando para se vingar da pessoa. Você está falando porque você tem uma necessidade de expressão. A gente tem, isso é importante. Existe uma necessidade de expressão emocional. Todo mundo tem essa necessidade. Expressão emocional não quer dizer culpar o outro, é diferente. Culpar o outro é uma forma de violência que aumenta, né? Violência traz violência. Se você pensar que a necessidade é a expressão, e isso é interessante, quando você atende uma necessidade, você se sente melhor. Às vezes é reconhecer a necessidade, isso é da CNV. E então, e aí falando desse aspecto do sentimento e da necessidade, a linguagem das emoções, dos sentimentos, é uma linguagem diferente da mente. Então não adianta dizer que, por exemplo, não fica triste, não foi nada. Ou seja, não adianta menosprezar as emoções e os sentimentos. Se você ficou com raiva, tá certo. Se ficou triste, tá certo. O olhar para as emoções, falando então da relação continuando a relação entre mente e coração. O olhar para as emoções precisa ser um olhar de aceitação. Então, se alguém falou algo, legal, Fonseca Aline. Exato, e é interessante, o escrever e o queimar pode ser até uma forma de você liberar aquilo, né? Liberar aquela energia. Interessante. E ao falar da relação entre mente e coração, é importante entender que a mente e o coração não se falam. Não é a mesma linguagem. A mente fala um idioma, o coração fala outro. Então não adianta a gente afirmar, por exemplo, se eu estou triste e falo, por que eu estou triste? Não era para eu estar triste. Ou seja, negar um sentimento faz o sentimento ficar permanente. Ou seja, não adianta negar o sentimento. O que a gente sente, o sentimento não é a verdade. Não tem aquele pensamento bíblico, conhecerás a verdade você libertará. Essa verdade é a verdade de quem a gente é. E a gente é a emoção. Bom, tá, esse é só um ponto de vista, tá? Não estou apresentando como verdade, eu não tenho religião não. Mas sabe o livro do Dale Walsh, é aquele Conversando com Deus? Eu achei bem interessante a abordagem. Se eu não me engano é o 2. Ele fala das emoções. É bem interessante a forma. Se é conversando com Deus, então no livro está lá Deus falando sobre as emoções. E ele diz que as emoções são a linguagem da alma. Mas qual é a emoção? A emoção pura. A emoção sem julgamento. E então é importante ter esse olhar para as emoções como certas do jeito que elas são. As emoções falam da sua verdade, isso é muito importante. Ou seja, a gente precisa se colocar do nosso lado. A forma que você tem de se colocar do seu lado é exatamente você dar valor ao que você sente. Se você sente medo, ok, sinto medo. Por que ter vergonha de ter medo? Algumas pessoas têm vergonha de ter medo, aí diz que não sente medo. É só uma insegurança. Não, o que a gente sente, e é certo do jeito que é. É importante ter esse olhar de aceitação em relação às emoções, seja qual for. Tenho dúvida, ok, tenho dúvida. Ou tenho raiva. Por que não expressar raiva? É claro, né? Aí, de novo, então as emoções têm uma linguagem própria. E qual é a linguagem das emoções? A linguagem das emoções é a aceitação. Então, quando a gente aceita as emoções como certas, e por que é a aceitação? Porque a emoção está sempre no momento presente. Aquilo que está no momento presente é o que existe. Se eu digo não, se eu nego algo que existe, ela não deixa de existir, continua ali. Ao contrário, quando eu aceito uma emoção que se faz presente, a tendência é que ela se libere. Ou seja, que ela suavize. Se eu nego uma emoção, ela aumenta. Se eu aceito, ela libera.
E aí, claro, a gente aprende a lidar com as emoções na relação com os pais na infância. E aí, qual que é a questão principal nisso, que quando você entende faz a diferença? É, na infância você aprendeu a lidar com as suas emoções do jeito que os seus pais lidaram com você. Então, se eles foram ausentes, pode ser que você tenha uma relação de ausência com as suas emoções. Por exemplo, se eles foram exigentes, você pode ter uma relação de exigência com as suas emoções, e assim por diante. Quando você entende isso, a questão chave é, você não precisa mais, você não precisa mais seguir fazendo o mesmo que os seus pais fizeram com você. Entende? Ou seja, se os seus pais foram exigentes com você, você não precisa mais ser exigente com você. Você pode fazer o contrário. A pergunta-chave seria, eu costumo fazer isso, né, em algumas sessões quando esse é o tema, como é o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? E aí, numa escala de 0 a 10, o quanto, considerando 10, esse pai e essa mãe que você gostaria de ter tido? Quanto você é para você, o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Com essa pergunta, você tem uma pista para perceber o quanto você se trata como você gostaria de ser tratado. É frequente, é comum que as pessoas cuidem mais dos outros do que delas mesmas. Então, se você percebe que você está cuidando mais dos outros, pode ser que você não se sinta cuidado de volta. Pode ser. É uma tendência. Então, se você percebe que você não está recebendo... Faz sentido isso? Se alguém quiser comentar, faz sentido isso que eu falei? De que você pode escolher ser para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? E o que eu quero dizer? Ah, que legal. Quando você pensa assim, então eu vou recapitular. Quando você pensa, no meu caso, vou dar meu exemplo. Eu gostaria de ter tido um pai e uma mãe mais amigo, mais presente, que apoiasse mais. De alguma forma, cada um foi de um jeito. Meus pais não foram do mesmo jeito. Cada um teve. Eu senti que eu tive um pouco mais de apoio da minha mãe. Mas se eu penso isso, a questão é: se isso é 10, se apoio, presença e conexão, amizade é o que eu gostaria, o quanto eu sou isso para mim? Ah, eu sou 8, 9. Por quê? Ah, porque às vezes a exigência vem. Então o meu foco seria trabalhar essa exigência. Quanto melhor eu lidar com a exigência, mais eu vou ser amigo de mim mesmo, mais eu vou me apoiar. A sugestão é, se colocar do seu lado significa ouvir as suas emoções. É como se a sua criança, que não sentiu o apoio que gostaria, continua não sentindo. Só que hoje não sente porque você não se dá o apoio. Daí a sugestão é, por que não se apoiar? O que impede? Hoje não tem mais motivo. Hoje você pode ser o seu melhor amigo. Você pode ser, vamos dizer, o apoio que você busca. Você pode se ouvir emocionalmente. A questão principal é emoção. O Walter escreveu, eu conheci seu perfil hoje, faz muito sentido. Sou apaixonado pelo pensamento sistêmico. Legal. Obrigado, Walter, por compartilhar. E a ideia é sempre apresentar conteúdos de forma prática. Ou seja, que tem a ver com reconhecer no dia a dia e usar. E a gente vai fazer um exercício daqui a pouco. Bem daqui a pouco mesmo. Tá. Então, já encaminhando assim para a conclusão, e a gente faz os dois exercícios que eu vou propor. Então, qual seguir? O coração ou a mente? O ideal é integrar os dois, como algumas pessoas comentaram no começo da live. Integrar o coração e a mente, ou seja, é importante que eles trabalhem juntos. Como fazer o coração e a mente trabalhar junto? Eu preciso aquietar a mente. Uma mente falando alto, uma mente agitada, não dá para ouvir o coração. Então, é importante buscar práticas, formas de aquietar a mente. Então, para as pessoas que se sentem ansiosas e com medo, geralmente a ansiedade e medo está muito próximo. Quem tem medo tem ansiedade.
a questão também é importante aceitar a ansiedade e aceitar o medo. Aceitar não quer dizer não fazer nada, ao contrário, a gente precisa aceitar para daí mudar. A gente só consegue mudar o que aceita. Aquilo que a gente aceita, a gente não consegue mudar. E então, como a mente sempre fala mais alto e a gente está muito no domínio da mente, né? Se pensar a analogia, se for pensar uma analogia, muitas pessoas vivem só pela perspectiva da mente. Elas são uma mente ambulante. Quando eu falo isso, não quer dizer que elas não tenham sentimentos, mas a identificação com o pensamento. A gente não é o pensamento, a gente não é o sentimento. Faz sentido? Ou é uma viagem? Se alguém quiser comentar, quando eu falo que você não é o pensamento e você não é o sentimento, é estranho ou faz sentido? Eu vou explicar. Aquilo que a gente observa, se a gente observa, tem um observador e tem um observado. Isso tem um pouco no livro do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle fala sobre isso, do observar o observador, que é a meditação, né? A meditação, você observa algo no momento presente. Legal, legal, Camilo. E é isso. Quando você percebe que você não é o pensamento e você não é o sentimento, isso dá mais liberdade de escolha. Porque muitas vezes vai vir pensamentos automáticos. Às vezes a gente tá envolvido num pensamento que é do grupo, ou num sentimento que é do grupo, né? Daí identificar que o pensamento e o sentimento pode não ser seu vamos dizer, é uma sugestão também de incluir alguma prática de aquietar a mente. É uma sugestão. Me fala, comenta se você pratica alguma forma de aquietar a mente, meditação. Praticar atividade física é uma forma de aquietar a mente. Sempre que a gente leva a atenção para o corpo, a gente aquieta a mente. A mente, vamos dizer, ela se alimenta da atenção. Se a gente dá atenção aos pensamentos, eles, vamos dizer, ficam mais agitados. Se a gente leva a atenção para o corpo, para o coração, a mente aquieta. Faz sentido? A minha pergunta é, você pratica alguma rotina, meditação, né? Sami Neshu disse, legal. E é importante. Falando de meditação, eu pratico Vipassana. Eu faço Vipassana desde 2013 e tenho feito um retiro por ano de 10 dias de silêncio. É desafiante, não é fácil. Até hoje meditar 10 dias em silêncio é desafiante, mas está ficando mais fácil. O que me motiva a continuar todo ano, voltar a fazer um retiro de 10 dias de silêncio, é que vai ficando mais fácil, ou menos difícil. E que a sensação depois de 10 dias é de uma paz enorme. E 10 dias meditando, 10, 11, 12 horas por dia, traz uma consciência grande. E respiração, legal. Se colocar Sami Neshu sobre Vipassana, né? Pesquisa Vipassana São Paulo. Tem 2 centros de meditação permanentes, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí pode se inscrever para um deles. Aí depende de onde você mora. Se você é de São Paulo, o centro de meditação mais perto é em Santana de Parnaíba. É o Dhammasarana. E aí no Rio de Janeiro é o Dhammasante. E tem outros pelo país, mas são temporários. A vantagem de fazer um retiro de 10 dias é que traz uma consciência enorme, né? Você sai da sua rotina e você fica só para meditar. 10 dias só meditando em silêncio. Uma coisa interessante da mente. A gente fala como uma forma de gastar a energia da mente. Então a nossa fala é uma fala compulsiva, não é uma fala que vem da presença. E legal, mindfulness, eu já fiz algumas vezes também. Eu gosto do mindfulness. Eu vou para o exercício, tá? Então tem 2 exercícios. O primeiro é levar a atenção para o coração. Ou o segundo? Vai ser o segundo. O primeiro é uma emoção que dificulta se guiar pelo coração é a tristeza. Quando existe uma tristeza, é normal que a gente sinta ela como uma dor e que a gente evite ela. Eu senti uma tristeza por muito tempo.
eu percebi que eu encontrei uma forma de liberar ela há pouco tempo. Faz uns 2 anos que eu senti que eu liberei uma tristeza que eu carregava e que vinha da minha família. Então, muitas vezes, a gente carrega uma tristeza que não é só nossa, que é da família também. Tem a nossa, mas também tem a da família junto, que aí faz ser difícil de liberar. Então, o primeiro exercício, a gente vai olhar para a tristeza e a gente vai dizer algumas frases para ela. São frases de aceitação e acolhimento, tá bom? Então, pensa no você que sente tristeza. E pode ser tristeza numa escala de 0 a 10, não precisa ser uma tristeza 10, pode ser uma tristeza 2, 5, 7, 10. Então, olha para a tristeza, pensa no você triste. Essa imagem de você triste aparece perto ou longe de você? E como você se sente com essa imagem? Se ela estiver longe e você imaginar ela perto, é melhor ou pior? E aí agora que você imagina o você triste perto, pode ser que esteja desconfortável. Daí você diz para essa imagem que está triste, você diz, eu vejo que você está triste. E está tudo bem. Você pode sentir tristeza. Ao dizer isso, percebe o que muda. Esse passo é importante, é reconhecer aquilo que está presente como certo. Então, a emoção é certa do jeito que é, a tristeza é certa do jeito que é. E aí você diz para a tristeza, eu vejo você, você faz parte. E percebe o que muda. E por último, você acolhe a tristeza. Então, imagina que você abraça ela. E abraçar a tristeza significa abraçar a sua criança triste. É dizer para ela, tá tudo bem. Você tá triste? Tá tudo bem. Tô aqui, pode contar comigo. Ou seja, a gente não precisa querer resolver a tristeza. A gente só precisa acolher ela. Quando a gente acolhe a tristeza, ela resolve. Quando a gente tenta resolver, ela perdura. Essa é a contradição. O sentimento quer acolhimento. E como tá agora? Se alguém quiser comentar, alguém que fez o exercício, então é bem simples. O olhar para as emoções costuma ser bem simples. Ok? E aí, vamos fazer o segundo exercício, que também é simples. O segundo exercício é levar as mãos para o coração, observar a respiração, e aí a gente vai fazer 3 respirações profundas. Na expiração, a gente diz gratidão, ok? Simples assim. E essa gratidão é gratidão à vida, gratidão ao momento presente, gratidão ao coração, ao corpo, ok? Então, é isso. Podemos começar. Gratidão. 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 É isso. Como foi fazer o exercício? Se alguém quiser comentar, como que foi o primeiro exercício do acolher a tristeza? E como foi o segundo do se conectar ao coração? O do acolher a tristeza, eu sempre faço junto e eu sinto que traz uma mudança. Parece que a tristeza sempre quer um acolhimento, sempre é bom. E quando eu faço o exercício do coração, seja dizendo sim ou seja dizendo gratidão, eu percebo que traz uma tranquilidade, uma leveza. E aí eu tenho, chegando no final, enquanto essas pessoas que puderem comentar como foi, podem comentar. Semana que vem eu vou fazer uma masterclass que chama-se Semana da Constelação Familiar. São 4 aulas. Vai ser segunda, quarta, sexta e sábado. É gratuito. Para se inscrever é só clicar no link da bio. O link da bio do meu perfil tem um Linktree, tem vários botões lá quando clica no link. É o primeiro link.
Masterclass Semana da Constelação Familiar. Tá? E aí são 4 aulas. A primeira aula é sobre como lidar com a falta de tempo. A segunda, como lidar com um relacionamento anterior que terminou mal acabado, ou seja, apego ao ex. A terceira é como lidar com a mãe controladora. E a aula do domingo vai ser ao vivo sobre tirar dúvidas das aulas anteriores. E aí eu apresento uma oferta, né, um lançamento de como aprender constelação familiar individual, que é o método que eu uso nos atendimentos. É uma forma prática e bem simples e você já pratica em todos os módulos. Daí é dessa forma que funciona. Então, para se inscrever na Semana da Constelação Familiar, é só ir na bio e clicar no Linktree. E é o primeiro botão. Masterclass Semana da Constelação Familiar. Tá? Obrigado pelos comentários. Estou vendo aqui, ó, deu alívio, né? A Agnete falou. Samineixo falou que sentiu paz. A Márcia Tizzi escreveu muito bom. A Aline, que top. A Camila, gratidão. É isso, ó. Então a ideia da Masterclass é aprender constelação. Então eu vou falar sobre como lidar com esses temas: falta de tempo, relação anterior que terminou mal e a mãe controladora, usando os princípios da constelação familiar. É gratuito, é só se inscrever pelo link da bio e vai acontecer na segunda noite, dia 10, quarta, na verdade, na segunda, quarta e sexta, 10, 12, 14 e no domingo, 16. A diferença é que segunda, quarta e sexta é a aula 1, 2 e 3, são aulas em vídeo gravadas, e a aula do domingo à noite é ao vivo. E aí eu tiro dúvidas e reviso, falo sobre as aulas, tiro dúvidas e apresento essa oportunidade de aprender constelação familiar individual em 8 passos, 8 etapas, que é esse curso online pelo Hotmart. E aí tem uma vantagem, um desconto, que é só para quem participou da Semana da Constelação Familiar, que é a semana que vem. Tá? Então, para se inscrever na Semana da Constelação Familiar, é só clicar no link da bio, no Linktree, tá lá, Masterclass Semana da Constelação Familiar. Bom, então é isso, eu fico por aqui. Vai ser 8 horas da noite. 8 horas da noite. Eu acredito que as aulas gravadas ficam disponíveis pelo menos por 48 horas a partir do dia. Então, dia 10, 12 e quem se inscreve vai receber o link. E a aula fica disponível por 48 horas, se eu não me engano. Eu tenho uma equipe que me ajuda com a parte do marketing, então tem algumas informações que eu ainda preciso confirmar. Mas a princípio fica disponível 48 horas, você pode assistir quando puder. As aulas são gravadas e ficam disponíveis por 48 horas. Daí a aula ao vivo, é importante assistir as 4 aulas, assistir as aulas anteriores, 1, 2 e 3, porque os assuntos estão ligados. Assistir a aula 1 vai ajudar a entender a 2, a 3 e a 4 é para tirar dúvidas e para apresentar essa possibilidade, esse método de 8 passos para aprender constelação familiar individual. Bom, eu agradeço a todo mundo que participou, que assistiu a live. Vai ficar salva no IGTV, então quem quiser assistir de novo ou chegou depois. Teve exercício, eu falei sobre como mente e coração, qual caminho seguir. É o caminho que integra os dois e de preferência que a mente serve ao coração. E aí eu falei sobre vários aspectos que têm relação com os dois.